Agora, tá bom isso aqui, né? Clias, Clarice, e agora, ele já esteve aqui uma vez, gostei, foi muito impactante, duas vezes já, muito impactante as presenças dele, e desde o massacre que eu estou querendo trazê-lo aqui hoje, ele pôde vir, está aqui com a gente hoje. Vamos conversar agora com Orlando Zacconi. A Orlando Zacconi é uma referência no debate sobre segurança pública no país. Né? Primeiro porque ele é de esquerda, ele é da nossa turma aqui, da esquerda radical, não tem nada de progresso, não, de esquerda. Então ele olha para a segurança pública a partir deste lugar, que é o lugar da esquerda. Ele é advogado, é delegado de Polícia Civil lá do Rio de Janeiro, aposentado, coordenador nacional dos policiais antifascismo, doutor em ciência política e mestre em ciências penais. Alegria grande na presença de Orlando Zacconi. Bem-vindo de volta. Tudo bom? Olá, Mauro. Tudo bem? Bom dia. Bom dia Bom a todos que dia. estão nos assistindo aí. Um prazer estar aqui novamente aí na plataforma Farol Brasil. Obrigado pelo convite. Eu olho para o seu doutorado de 2013. Né? O título do seu doutorado era profética, não, né? Profética. Desde então a coisa vem assim. Mas me parece que o que aconteceu agora no Rio de Janeiro é uma expressão culminante do seu trabalho de doutorado, a morte como política de Estado. Então, à luz do seu doutorado, eu queria que você apresentasse sua visão sobre o que aconteceu no Rio de Janeiro, né, no massacre do Morro do Alemão e da Penha ali. Obrigado, Mauro. Então, acho que a tese de doutorado que eu defendi lá em 2013 na Universidade Federal Fluminense, ela é confirmada por muita coisa que aconteceu nessa operação, né? Mas nós temos algumas novidades também, né? Eu queria tratar Perfeito. desses dois campos, né? A permanência está, né? Que o que está em jogo não é a violência do Estado, é em relação a quem ela é dirigida. Né? Inclusive, toda a estratégia, né, organizada nessa operação foi para atrair esses homens armados para uma região onde já havia toda uma preparação para um confronto onde o massacre ocorreria, né, da forma como ocorreu, produzindo aí 121 mortes e confirmando, né, que nós temos hoje uma política de Estado, né, que promove, né, a matança, que tem por objetivo a produção de cadáveres. Então, o discurso oficial de que nós fomos lá cumprir mandados de prisão é mentira. É mentira por quê? Nenhum mandado de prisão que estava, né, como objeto da operação foi cumprido. Os mandados de prisão que cumpriram na operação foram de pessoas presas, detidas em flagrante, que quando chegou na delegacia puxou, tinham mandados de prisão anteriores ao fato que motivou a operação. Então, repara, se diz que uma operação é montada para cumprir mandado de prisão, não se cumpre nenhum mandado de prisão da operação, se mata 121 pessoas que estavam, né, com certeza ali numa situação de enfrentamento com a polícia, mas esse enfrentamento foi forjado. Esse é um ponto importante. Por que forjado? Porque toda a operação foi construída para que não desse a possibilidade de fuga para esses homens armados. Ou seja, já está num discurso oficial e já temos elementos, entendeu, aí na internet, onde você pode fazer a avaliação. Policiais do BOP, né, incursionaram na serra que fica O entre tal o Complexo do da paredão Penha, do BOP, o muro do BOP, né? o Muro do BOP, que ficou lá na Serra da Misericórdia, né, numa região que liga o Complexo da Penha ao Complexo do Alemão. A operação toda se deu no Complexo da Penha, visando o que sempre aconteceu nas operações anteriores, que os bandidos armados pegassem, né, o caminho dessa serra para poder escapar pelo Complexo Alemão. Dessa vez, não havia nenhuma possibilidade. Por quê? Porque o tal do cinturão, que na verdade, né, foi montado como uma estratégia de emboscada. A estratégia era de emboscada, porque, repara, eles incursionaram nesse espaço na noite anterior,
para que os bandidos não soubessem da existência deles naquele espaço, porque bandido nenhum vai em direção à morte. Então, quer dizer, a operação ela foi completamente concebida para a produção de cadáveres. Mas nós temos alguma novidade aí. Além da novidade deles terem mais do que quadruplicado a aposta, porque, repara, a última chacina recordista era no Rio de Janeiro também, do Jacarezinho, com 28 mortos. Então, eles não dobraram a aposta, eles quadriplicaram a aposta, né? Saímos de 28 para 121. Nós temos também uma operação que mais ceifou a vida de policiais na história do Rio de Janeiro. Nunca houve uma operação com 4 policiais mortos e nós temos 2 em estado gravíssimo que podem aumentar, inclusive, essa estatística. O que significa que a vida do policial passa a ser também uma moeda política nesse jogo. E que jogo é esse, Mauro, que a gente tem que entender? A população está com medo. Claro que está com medo. Os territórios da cidade do Rio de Janeiro foram sendo tomados por facções que disputam esses territórios na forma da violência. Então, você tem milícia, terceiro comando puro, comando vermelho, e por aí vai, disputando violentamente esses territórios. O grupo que domina o território, ele usa cada vez mais violência para garantir o seu domínio, e quem está sofrendo ali é a população. Isso é um fato. Vou te dar o exemplo do gás. Hoje, a população do Rio de Janeiro paga um valor de gás absurdo dentro das comunidades, maior do que ela pagaria do lado de fora, no chamado asfalto, porque lá tem o ágio, né, que tem que ser pago para quem está, né, dominando o território. Então, isso é uma mudança em relação ao seu doutorado lá em 2013, né? Que é também a migração do pessoal do chamadas facções, da centralidade do tráfico de droga para operar em controle do território como as milícias, né? Isso já é um fato. A economia hoje das drogas não é a única economia a movimentar, né, os negócios e a permanência dessas facções no território. Hoje você tem o gás, você tem o transporte alternativo, tem o gato net, tem um monte de coisa ali misturada, né, que vai, né, fazendo com que nós precisamos observar que para transformar essa realidade, somente se o Estado recuperar o controle dessas economias. Eu sou a favor, por exemplo, Mauro, que o gás nas comunidades que estão assim, com esse problema de domínio territorial, com flagradas, com violência, o gás tem que ser estatizado. Não tem jeito. É a BR botando lá com preço tabelado. Aliás, tem um projeto de lei visando isso, que está rolando por aí. E isso, sim, é algo que pode transformar a realidade. Essas operações, nós temos aqui no Rio de Janeiro há mais de 30 anos, e elas nunca alteraram 1 milímetro dessa realidade. Inclusive, o Complexo do Alemão, no outro dia, no dia após a operação, com 121 mortos e mais 4 policiais mortos também, o Complexo do Alemão e o Complexo da Penha permaneciam da mesma maneira que estavam antes da operação. Já haviam traficantes armados tomando conta do território, tudo estava funcionando normalmente, sem que nada fosse alterado naquela realidade. Então, nós precisamos agora parar para pensar qual é o papel da esquerda nesse debate da segurança. Por quê? Repara, ano que vem temos eleição, né? E, infelizmente, toda a movimentação, toda a construção que a esquerda tem feito no debate político visa uma coisa que eu considero hoje uma tragédia brasileira, que é a chamada coeficiente eleitoral, né? E por quê? Se nós limitarmos a política à disputa eleitoral, né, nós estamos limitando a política à gestão do modelo econômico neoliberal. Ou seja, o que nós estamos disputando com a direita é quem vai gerenciar, administrar, governar esse modelo. E aí entra uma grande tragédia, Mauro, porque esse modelo hoje necessita da produção desses cadáveres. E esse é um ponto, né? Nós chegamos num momento, né, onde o desenvolvimento dessas forças do capital exigem, né, que esse refúgio de gente, essa sobra de pessoas, seja exterminada,
né? Então, esse fenômeno que acontece aqui no Rio de Janeiro a partir dessas operações, e agora eles já estão avisando que outras como essas virão, né? Ela tem uma ligação, né, com o que acontece em outros bolsões de pobreza, como Gaza, no planeta, onde o extermínio de pessoas passa a ser uma estratégia do próprio sistema, né? Então, isso não é visto como crime, isso não é visto como violação a direitos humanos, isso não é visto como nada de errado. Isso é visto como um mecanismo de governo necessário para a manutenção desse modelo econômico. Então, isso eu acho que é muito grave e a gente tem que agora, né, fazer uma articulação para um grande debate, primeiro para entender o fenômeno, né? Nós, do Movimento Policiais Antifascismo, acreditamos que um caminho bom é o diálogo com a classe trabalhadora policial, né? Precisamos conversar com os Uhum. policiais para que eles entendam que eles estão virando a vida deles é uma moeda política de troca, Sim. porque todo mundo diz assim: lamentamos somente pela vida dos policiais. Eu te pergunto, Mauro, adianta lamentar e Sim. continuar uma política jogando policiais para morrerem, para não mudar nada na realidade? A Sim. única coisa que mudou foi a condição do campo político do governador Cláudio Sim, Castro, sim. que estava Tá fedendo a lá, o peixe. Caiado fazendo esse discurso. Eles são heróis que dão a vida por nós. Eles estão querendo que os policiais morram mesmo, né? Exato, Mal. E é isso mesmo, os policiais estão sendo jogados para morrer. Porque se você for ver as cenas, olha só, vamos parar para raciocinar. Se uma operação é planejada pelo poder político, não foi planejada pelos policiais. Então, o primeiro ponto que eu queria dialogar aqui com o nosso campo de esquerda é parar com essa história de achar que o policial é que é o responsável por toda aquela tragédia que aconteceu no Complexo Alemão. O policial ele recebe uma ordem na noite do dia anterior para comparecer no batalhão, na delegacia, 5 horas da manhã, 4 horas da manhã, para ir para um lugar que ele não sabe nem onde é, porque eles não podem nem dizer onde é para não vazar a operação. Então o policial ele acorda e vai, né, para esse destino, né, sem sequer saber onde vai ser a guerra. Então, quem organizou isso tudo é o poder político. Esse poder político está querendo construir uma guerra civil, né, imaginária, né, mas que vai acontecer no campo real, né, na troca de tiro, conforme as imagens, imaginária no sentido de que é uma guerra que é desejada pelo próprio Estado. Por quê? Essa guerra civil vai fortalecer a ideia de que precisamos de uma legislação que autorize Uhum. a polícia, né, que dê maior carta branca à polícia a produzir cadáveres. Ou seja, hoje no Brasil nós temos limitações jurídicas. Um policial só está autorizado a matar alguém se ele provar que está em legítima defesa. É lógico que isso é na doutrina, na teoria jurídica, na prática jurídica, nas formas jurídicas. O que eu estudei no doutorado é que se o policial matar alguém que é identificado como traficante dentro de uma favela, que isso tudo é legitimado, como foi legitimado, está sendo legitimado e provavelmente será legitimado nessa operação do Complexo do Alemão, uma vez que todo mundo diz, mas só morreu o bandido, como se bandido no Brasil pudesse ser eliminado, cancelado, executado, o nome que a gente dê, né, para ação letal, né, sem que haja elementos de legítima defesa. No doutorado eu vi, dos 300 inquéritos que eu estudei, onde o Ministério Público arquiva por legítima defesa, não havia só um que tinha elementos de agressão, um policial ferido. Ontem no Complexo Alemão, a gente tinha elementos de agressão. Claro, tinham policiais mortos, houve confronto, houve, né? Mas o planejamento da operação visava Uhum. produzir cadáver de todos os lados. Então, acho que a gente tem que primeiro sair um pouco da esfera penal. Temos que buscar responsabilidade criminal. Bom, a criminal vai ser difícil, né? Tinham corpos ali que foram encontrados que não foram nem apresentados pela polícia, foram encontrados pela família. Quem foi que matou? Você está entendendo? Do ponto de vista criminal, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Nós temos que buscar responsabilidade política
né, e buscar mecanismos políticos de fazermos a contenção dessa matança. Porque, olha só, Esse objetivo de massacrar, ele está explícito, inclusive a sequência de entrevistas lá do secretário de Segurança, do chefe da Polícia Civil no Rio de Janeiro, foi muito, e do Cláudio Castro, foi muito interessante para ir revelando cada vez mais essa lógica. Isso aqui foi muito interessante, né? Do secretário de Segurança lá, o Vitor Santos, ele diz: o foco nunca foi prender líderes, mas pegar dados para asfixiar facção. A minha pergunta é: que dados que eles foram recolher lá na favela? Pendrive, né? Não. Eles foram recolher caderneta com planejamento. Isso aqui é a confissão de que o negócio era matar mesmo, né? Não, não há dúvida, né? E essa política vai crescer por conta daquilo que nós já conversamos, porque é um projeto, né, um projeto político de manutenção dessa ordem econômica e social, né, e é um projeto transnacional, e o tráfico de drogas entra na construção do inimigo interno. Isso é muito importante, Mauro, porque a figura do inimigo interno, no título da minha tese de doutorado, era Indignos de Vida, a forma jurídica da política de extermínio de inimigos na cidade do Rio de Janeiro. O que é isso? Se a pessoa foi identificada como traficante de drogas, a imprensa faz isso o tempo inteiro. Ah, a polícia matou 10, olha, 5 tinha passagem. Se tem passagem, é o inimigo matável, né? E o promotor reproduz isso, que conforme folha de antecedentes criminais, o cara tem 10 tiros nas costas, tiro a curta distância, mas o promotor diz que conforme folha de antecedentes criminais, né, o morto tinha passagem no tráfico, né? Então, o traficante de drogas foi sendo construído como esse inimigo matável interno da seguinte forma. Eu não estou dizendo que o traficante... eu estou num debate para além do bem e do mal, né? Ou seja, nós não estamos aqui na sacralidade, nós não estamos aqui discutindo se traficante é bom ou é ruim. Nós estamos tentando fazer uma avaliação, que é isso que eu acho que o campo da esquerda tem que fazer, crítica, no sentido de buscar, né, justiça social e uma série de outros elementos de transformação social. Mas, em suma, o traficante vira esse inimigo interno, mas nós temos que entender como surge na história a figura do inimigo interno. O inimigo interno é uma construção do imperialismo. Vamos lá. E por que é uma construção do imperialismo? Sabe quem foi que desenvolveu a teoria do inimigo interno? O exército francês. Como? A França tinha colônias na África, né? E os territórios das colônias da França eram considerados extensão do território francês. Não é isso? E todos aqueles que nascessem na colônia eram considerados cidadãos franceses, assim como os que nasciam em Paris, né? Então, quando essas colônias resolveram se tornar independentes, no início do século XX, o exército francês se deparou com um problema. Temos que usar as nossas forças militares contra cidadãos franceses, que estão se rebelando contra o No caso, cidadãos franceses nascidos lá na Argélia. Na Argélia, exatamente. Então, repara, como é que o exército francês ia matar argelinos? Porque os argelinos queriam independência. Isso é um problema para o exército francês, porque é inconcebível no militarismo europeu você usar o exército contra o seu próprio povo, diferente do Brasil. Talvez para nós brasileiros essa conversa seja mais complicada, porque o exército brasileiro tem na sua origem, né, o uso da força contra o seu próprio povo. O primeiro bombardeio realizado pelo Exército, ainda não tinha nem aeronáutica, bombardeio aéreo realizado pelo Exército Brasileiro, antes da criação da aeronáutica, foi no contestado. Eles bombardearam a população civil brasileira. Então, talvez para a gente fique difícil entender esse debate, mas lá tinha esse debate, como é que o exército francês ia matar franceses nascidos na Argélia. E aí eles construíram a teoria do inimigo interno. Ou seja, aquele que atentasse contra o Estado francês, ele meio que perdia a cidadania francesa por essa relação de confronto, né, visando a derrubada do Estado. Essa teoria do inimigo interno foi levada para as escolas militares estadunidenses, que construíram a ideologia de segurança nacional e venderam
para as forças militares do Cone Sul, aqui no Brasil, Argentina, Uruguai, essa teoria do inimigo interno. E, naquele momento, aqueles que queriam derrubar a ditadura militar, né, eram nomeados comunistas, subversivos, né, ou seja, eram aqueles inimigos internos que poderiam ser abatidos, como Lamarca foi abatido. É isso. Só que a Guerra Fria baixou, né? Acabou. Baixou não, acabou, né? Derrubada do Muro de Berlim, blá, blá, blá. Eles precisavam de um novo inimigo interno. O Império precisa de um inimigo interno no território dos países dominados. O que eles fizeram? Construíram a guerra às drogas e começaram, né, a desenvolver a ideia de que o traficante de drogas é um grande inimigo. Vamos lá. A figura do traficante é uma invenção recente. Uhum. Foi a Convenção de Drogas de 1961 que definiu a teoria da diferenciação, obrigou os países membros a trazerem para suas legislações a distinção entre usuário e traficante. Não havia, Mauro, no Brasil, até 1976, não havia uma distinção legal entre traficante e usuário. A primeira vez no Brasil que a distinção legal de usuário e traficante ocorre em 1976. Então, eu digo que quem criou o traficante no Brasil não foi o governo popular de Leonel Brizola, no Rio de Janeiro, não, foi o governo militar que construiu essa figura legalmente, porque o Brasil era signatário da Convenção de 1961, capitaneada pelos Estados Unidos, que obrigava os países membros a fazer essa distinção. E por quê? Cara, a distinção de traficante e usuário começa, Mauro, no plano geopolítico. Tem tudo a ver com essa situação do Trump com a Venezuela. Porque os Estados Unidos se declararam um país consumidor e declarou que as drogas não eram produzidas nos Estados Unidos, que países traficantes mandavam droga para lá. Inventaram até algumas histórias de que toda a maconha consumida nos Estados Unidos vinha do México. Mentira, havia plantações de maconha nos Estados Unidos, mas a cocaína vinha toda daqui e a questão do ópio, da papoula, com a questão lá do Afeganistão, do Oriente. Ou seja, os Estados Unidos criou a guerra às drogas, né, promovendo a construção de inimigos internos no território dos países periféricos. Né, porque ele dizia que o traficante não estava nos Estados Unidos, o traficante estava aqui na América do Sul, estava no México, estava no Afeganistão. Ninguém entendeu, eu não sou muito de defender o Lula, muito pelo contrário, mas a frase do Lula, embora infeliz, porque a população não tem conhecimento de tudo isso que nós estamos conversando, né, ele estava se referindo ao plano geopolítico, ao plano internacional. Ele estava dizendo, olha só, os Estados Unidos não são vítimas, enquanto usuário, enquanto país usuário, dos países traficantes, não. Pelo contrário, os países traficantes só existem porque existe uma demanda dentro dos Estados Unidos para consumir essas drogas. Mas ele se enrolou e deu uma péssima declaração. Mas, assim, por trás da declaração do Lula, tem o debate sobre a questão do porta-aviões estadunidense aqui no continente, né, de todo esse discurso do narcoterrorista que está crescendo, né? Hoje a extrema-direita está se unificando internacionalmente, não é só nacionalmente, não. Está junto Argentina, Brasil, Paraguai, está todo mundo querendo que os Estados Unidos, né, declarem as organizações, facções, o nome que se dê para esses grupos, né, que trabalham com drogas, são os grupos de tráfico, né, como sendo terroristas. Né? Porque Desde janeiro, né? Essa coisa do Cláudio Castro não surgiu ontem, né? Em janeiro ele já encaminhou para o governo Trump o pedido de classificação do CV como narcoterrorista, né? Porque ele liberou geral, né? Se é narcoterrorista, pode matar à vontade, né? Aí é que está a questão. Conforme a legalização da maconha, conforme a legalização... Alô? Alô? Fala, pode falar, pode falar. Teve um apagão. Então, conforme a legalização da maconha foi avançando no mundo, Uruguai, Canadá, nós já temos 2 países no mundo, Uruguai e Canadá, que legalizaram a maconha. Os Estados Unidos já tem 30 estados em que a maconha está legalizada. O discurso do traficante foi enfraquecendo. Porque, repara, Mal, traficante é quem vende droga. Se o Estado, aqui no lado, Uruguai, vende droga, pô, não dá para ficar falando que traficante ficou fraco.
enquanto conceito de inimigo interno. O grande inimigo interno construído pelos Estados Unidos depois da queda das Torres Gêmeas é o terrorista. E aí o que acontece? Só que não tem terrorista na Venezuela, não tem terrorista no Brasil, não tem terrorista na Argentina. Eles precisam criar um conceito que permita a intervenção deles aqui, narcoterrorista. E a direita está surfando nessa onda no sentido de que a construção desse conceito pode facilitar, né, a alteração da nossa legislação, inclusive ampliando as hipóteses em que a polícia possa matar alguém. Uma delas é que aquilo da discussão quando o Witzel, aquele que sofreu impeachment, foi eleito governador do Rio, falou: homens armados a gente tem que atirar na cabecinha. O que é isso? Haiti. No Haiti, você tem uma legislação especial de pacificação, sempre para pacificar, né? Que permite, né, o abate de homens que estejam portando armas. Você está entendendo? Ou seja, a ampliação do poder letal do Estado, enquanto um projeto, né, de manutenção dessa ordem econômica e social, né, desse capitalismo tardio. E nós da esquerda estamos assim meio que perdidos, né, para encarar esse debate, porque nós continuamos repetindo uma coisa que me traz arrepios. A esquerda precisa de um projeto de segurança. Pelo amor de Deus, tudo que a esquerda não precisa é de projeto de segurança. E eu te digo por quê. O projeto de segurança vai ser bom para ganhar a eleição, né? Porque todo mundo quer ver sangue. E tem mais, hein? Se quiser disputar com a direita, vai ter que fazer o que o Estado da Bahia faz, entendeu? Ir para esse campo da letalidade e disputar com a direita. Não sei se vocês sabem, claro que sabem, né? Mas o Estado da Bahia conseguiu a proeza de, governado pelo PT, produzir mais cadáveres do que o Estado do Rio de Janeiro, governado pelo PL, ano passado, correto? Sim. E estamos te ouvindo. Agora, Mauro, conforme veio esse massacre absurdo de 121 pessoas, a Bahia corre para fazer uma operação policial, né, onde não matou ninguém, né, e só teve um morto, alguma coisa assim, né? Mas isso é uma disputa de narrativa, porque não é o histórico. O histórico é que, se você quiser, né, trabalhar com esse conceito da segurança pública hoje, de forma, né, a avisar a disputa eleitoral, você vai ter que usar os mesmos critérios violentos de segurança pública da direita, infelizmente. Entendeu? Porque se tentar usar diferente, vai apanhar. Então, o que a gente tinha que fazer? Minha opinião, furar a bolha da segurança pública e trazer o debate para o campo da transformação do modelo econômico e social, que é isso que a esquerda tem que fazer. Só que não faz. Não faz por quê? Porque a esquerda hoje, pelo menos um setor, não vamos chamar de esquerda, né? Como é que você chama? Eu gostei da última. Progressistas. Os progressistas que se apresentam como esquerda, na verdade, eles não estão ali disputando as eleições para mudar o modelo econômico e social. Eles estão ali para fazer uma gestão desse modelo econômico e social. E, Mauro, infelizmente, para fazer a gestão desse modelo econômico e social, como eu aprendi isso com o meu amigo Nildo Ourix, meu camarada, vai ter que admitir que essa letalidade, que essa violência do Estado tende a aumentar e não a reduzir. Né? Essa é a verdade. Né? Porque como é que você vai administrar esses bolsões de pobreza? Você viu o complexo no Alemão, as imagens do complexo? Cara, como é que se administra, como é que se gerencia aquilo dentro do coração de uma cidade como Rio de Janeiro, uma cidade turística, uma quantidade de... Você está entendendo? Não tem como. Se não usar essa violência, eles não vão fazer a gestão desse modelo econômico. E é isso, nós não podemos cair, né, enquanto esquerda, no engodo de que nós vamos ter uma boa política de segurança, uma boa polícia para esse modelo econômico e social. Não vai rolar. Não vai, infelizmente. Essa notícia é ruim. Né? A notícia boa é que talvez isso nos ajude a pensar, né, em debater transformações mais profundas para o nosso país. Não, você traz uma questão, por exemplo, crucial. Né? Você só vai resolver a questão do gás nas favelas e nas periferias se estatizar. Enquanto estiver na mão do setor privado, vai continuar assim. Não tem... Portanto, isso implica mudança do modelo econômico, né?
Olha, a intervenção econômica nesses territórios ocupados é o ponto principal, mal. Olha só, drogas. Nós temos que legalizar a maconha. Acabou. Isso é uma loucura. Uhum. Porra, a maconha você anda na cidade, você sente o cheiro. Você vai na praia, as pessoas estão fumando. Você vai nas praças, tem gente fumando. Estádio de futebol. Meu amigo, tá aí. É uma droga que hoje ela é consumida quase que nem uma cerveja. Pô, Uhum. gente jovem fuma, gente velha fuma, entendeu? Rico fuma, pobre fuma. Eu comparo hoje a maconha à cerveja em termos de Sim, abrangência de mercado consumidor. É uma droga que tem um amplo espectro de consumo e que está proibida. Ou seja, a gente transfere essa economia para o mercado ilegal, alimentando a compra desses armamentos que foram apreendidos, né, dessa violência na disputa dos territórios. Isso aconteceu na lei seca dos Estados Unidos. A gente, pô, não é possível. Tudo que aconteceu lá com Al Capone, aquelas disputas, gente morrendo na rua, tiroteio, blá, 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 tudo era por causa da disputa do mercado do álcool. Entendeu? Então não teve outro jeito, tem que legalizar o álcool e conviver com os efeitos negativos do consumo do álcool. Nós convivemos. Aí você vai ter que fazer legislações específicas. Olha, o cara que for dirigir, se for dirigir alcoolizado, bebendo, não precisa nem estar alcoolizado, né? Quem tiver sob efeito de álcool vai pagar multa. Você começa a fazer controles que são muito mais efetivos. Hoje é muito sim. mais difícil das pessoas dirigirem embriagadas como era na época que eu tirei carteira. Estou com 62 anos. Né? Na época que eu tirei carteira, as pessoas estavam com a latinha de cerveja dirigindo. Né? Mas aí você começa a criar mecanismos, né, de controle. Isso é que nós precisamos para a questão das drogas. Controle. Hoje a proibição faz um verdadeiro descontrole. Você não sabe o que está sendo consumido. Né? Eu lembro que eu estava no juizado do torcedor no Maracanã e lá tem muita apreensão de cigarros de maconha que a pessoa tenta entrar no estádio. Né? Outro lugar também que as pessoas gostam de fumar maconha dentro do estádio. As pessoas entram dentro do estádio, tentam entrar e são pegos na portaria pela segurança com aquela droga. E aí mandam para o juizado do torcedor. Lá no juizado, nós temos uma perícia no local que faz a contraprova para saber se aquele é maconha mesmo, porque vai ter audiência Uhum. ali na hora. E aí ela jogava o líquido no material apreendido, que tinha que ficar azul, e nada da maconha ficar azul, porque não era maconha. Aí demorou uns 15 minutos, apareceu um azulzinho de leve. Ela falou: ah, bom, agora é maconha. Um pouquinho de maconha, né? Aí não sabe nem o que está ali. Se você fizer uma pesquisa dessas drogas apreendidas pela polícia, tem muito pouco de cocaína, muito pouco de maconha. É uma droga completamente misturada e que está hoje sendo oferecida aos pobres, que tem outra tragédia social. Quem faz o consumo dessa droga ruim nas bocas de fumo é um morador da comunidade, porque hoje aquele jovem de classe média, né, as pessoas que têm poder aquisitivo, não vão mais em comunidade comprar droga, é no telefone, né? É recebendo uma Não, droga e aí outra sim, coisa, né, Orlando, é uma melhor coisa qualidade. esquizofrênica até. Você vai hoje, não está legalizado o cigarro da maconha ou fumar a maconha, mas você vai em qualquer farmácia com uma receita médica e você compra o óleo terapêutico da maconha, o CBD ou o Não, THC, ou seja, você tem uma legalização, é um negócio maluco, né? Você tem uma não, isso é, legalização real da maconha, não como cigarro, como óleo, sim, como remédio. mas como cigarro não pode. É um negócio maluco, né? Não, isso é um absurdo. Eu entrei num shopping aqui no Rio de Janeiro, né, numa região nobre, tinha uma loja de uma empresa da Flórida, uma loja onde você entrava, sentava, tinha um cardápio onde você escolhia o medicamento que te interessava, né? Medicamento, né? O óleo que te interessava. Tem óleo para dormir, tem óleo para câncer, tem óleo para tudo, né? Era um cardápio. E aí eles têm um despachante na loja que faz a importação desse medicamento e te entrega, né, tudo certinho por uma fortuna. Isso é caríssimo. Uhum, Né? claro. E o Brasil está mandando uma quantidade absurda de recursos para o exterior, para a Inglaterra, para a Alemanha, para o Canadá, para os Estados Unidos, porque os países centrais já estão caminhando a passos largos, né, na produção desse óleo, desse medicamento, chamado medicamento, né, cannabis. O outro dia mesmo, o governador de São Paulo, Tarcísio, anunciou que São Paulo vai produzir Pois é. cannabis medicinal. Quer dizer,
Agora, Loucura. não, mas não é loucura no sentido de que isso é um projeto É um transnacional. O projeto. que acontece? Os Estados Unidos vai fazer isso que ele está fazendo, nomear aqueles que vendem maconha, os pobres que vendem maconha no Brasil como narcoterroristas, vão ter o monopólio, né, da produção do óleo, né, dos produtos industriais à base de maconha. A maconha, realmente, o André Barros, que é o advogado aqui da Marcha da Maconha, ele diz que é o ouro verde. Ele chama a maconha de ouro verde. Tem um potencial econômico aquela planta absurdo, né? E a gente está entregando todo essa indústria para os países desenvolvidos, né? E estamos ficando, né, perdendo a nossa soberania, Sim. entregando recursos. Pô, podia estar gerando emprego no Brasil, renda, nada disso, está sendo tudo jogado lá para o exterior. Então, nós temos aí uma violação ao princípio de soberania nacional, uma coisa muito grave, você está certo. Né? Nós estamos enriquecendo jovens brancos empresários estrangeiros à custa do sangue e do encarceramento da nossa população periférica, pobre, negra. Então, isso é um projeto. E o que nós vamos fazer? Nós temos que. Isso é que nós devíamos estar discutindo. Ah, mas não podemos discutir isso, que isso perde voto. Isso perde voto porque as igrejas são contra. Porra, aí nós estamos na merda. Porque uma das coisas que eu acho que nós deveríamos, enquanto esquerda, e eu não estou falando dos progressistas, não, estamos falando da esquerda. A esquerda que ainda tem alguma representação, ainda que pequena, né, nesse Congresso Nacional, a gente deveria estar organizando aí um plebiscito para discutir legalização da maconha. E por quê, Mauro? Porque na hora que tem um plebiscito, nós vamos perder, eu não tenho dúvida que nós vamos perder. E é capaz de a gente perder nos primeiros 5 anos. Mas se todo ano a gente tiver um espaço para discutir, fazer um debate nesse nível que nós estamos falando, com a população, no sentido de levar informação a essa população que é totalmente conduzida pelo discurso do pastor na igreja, né? Então, quer dizer, a gente vai começar a mudar. Sim. Que foi a estratégia das feministas argentinas. Perderam o primeiro, depois ganharam. Tá certo? Perderam a primeira volta. Precisa botar na agenda, né? A estratégia de legalização nos Estados Unidos também. O primeiro estado a legalizar foi o Colorado. Eles perderam durante 5 anos. E como é que eles ganharam? Eles conseguiram identificar um ponto de sensibilização do eleitor. Eles viram que no estado do Colorado, se você arrecadar acima da previsão de gastos, tem que devolver o dinheiro para o contribuinte. Fizeram um cálculo de quanto a legalização da maconha poderia, né, fazer aumentar a arrecadação e quanto que cada um ia receber no final do ano no bolso. Não tem coisa que toca mais o coração do estadunidense do que um dinheiro, né, retornado, né, do pagamento de impostos. Esse é o ponto de sensibilização que foi feito lá. Aqui, no debate político, num plebiscito, 5 anos discutindo, nós vamos encontrar esse ponto de sensibilização e a gente muda. Ah, mas isso não vai acabar com o racismo. Claro que não. Ah, isso não vai acabar com a violência. Claro que não. Mas você desmonta uma máquina, Mauro, que está pronta há muito tempo, há muitas décadas, para produzir um sofrimento, né, do grande encarceramento, da grande letalidade do nosso povo. Até eles construírem outra máquina, nós vamos poder respirar, né? É aquele tempo assim, o cara está na tortura, né? Na hora que levanta a cabeça para respirar, porque ele estava debaixo d'água, porra, esse momento é o melhor momento do mundo. Então nós precisamos ter esse momento de respirar para poder fazer um enfrentamento, porque se a gente deixar essas máquinas de produzir cadáveres, né, funcionando a pleno vapor, né, com certeza Darcy Ribeiro, se estivesse vivo, ele ia observar que nós estamos diante de mais uma máquina de moer gente, né? Como foi o ciclo da cana, como foi o ciclo do ouro, né? Esse ciclo proibicionista das drogas é uma grande máquina de moer gente no mundo todo e tem esses interesses geopolíticos que nós analisamos do império. O império está por trás disso tudo e nós temos que parar e começar a pensar numa estratégia de reação, porque eles estão com estratégia e a estratégia deles está funcionando. Eles estão ganhando opinião pública, eles estão colocando o enfrentamento, né, e a produção de cadáveres como uma política respeitável perante a população. E nós estamos aqui, né, sem ter para onde correr.
Você fala assim, a gente volta lá para a primeira metade do século, com a criação da figura do inimigo eterno na França, depois a gente vai dar um salto e nós vamos chegar, o que está acontecendo hoje, está aqui, né, com esses bombardeamentos, já está em curso uma guerra contra a Venezuela, a gente tem 50 mortos, não chega a ser os 130 aqui, mas são 50 mortos. Isso aqui, gente, é exatamente a mesma coisa do que aconteceu para a guerra do Iraque, que era aquela mentira das armas de destruição em massa. Você vai criando a ideia dos inimigos que precisam ser abatidos a qualquer custo, porque eles ameaçam a nossa civilização, a nossa família, a nossa estabilidade, a nossa segurança. Então você vai construindo. Então não é mais traficante, é narcoterrorista. Mudou a categoria, e aí você tem um movimento dos governadores da extrema-direita aqui, e olhe lá que se não vai entrar outros governadores, né, você pega lá o Ceará, a Bahia, a situação não é muito diferente, numa articulação, né, você vê, não é mais o Bolsonaro que dialoga com o governo Trump, quem dialoga com o governo Trump é o Cláudio Castro, para conseguir do governo Trump o reconhecimento desses grupos como narcoterroristas. Né? Mudou de qualidade, né, Orlando? É verdade, e a questão da injustiça social que está por trás disso tudo, né? Eu estou para reeditar um livro que foi do mestrado, chamado Acionistas do Nada, Quem são os traficantes de droga. Nesse livro do mestrado, eu fiz um estudo sociológico, né, de como que essa categoria traficante, ela surge, e aí nas palavras da professora Vera Malaguti Batista, como uma categoria fantasmática. Quem são os traficantes de droga? É importante que a gente tenha um olhar para isso. Primeiro, o discurso oficial nos diz que eles são todos violentos. É mentira. Você tem soldados armados defendendo o território, mas a grande maioria dos trabalhadores desse mercado das drogas não trabalham com nenhuma ação violenta, são mulas, esticas, aqueles que levam a droga, mulheres que levam a droga de um ponto para outro da cidade, olheiros que estão com o ratinho avisando da chegada da polícia. Você tem uma quantidade de trabalhadores, né, de pessoas que estão relacionadas nesse negócio proibido, nesse mercado proibido, que não estão ligadas a nenhum tipo de violência. Mulheres, então, é absurdo, é o crime que mais encarcera mulheres no Brasil, o tráfico de drogas. Né? E eu te pergunto, quem são essas mulheres? São mulheres que estão transportando uma quantidade de droga de um ponto para outro da cidade. Às vezes são traficantes até que não estão nem ligadas a facções, né? São consideradas traficantes mulheres que tentam botar pequenas quantidades de drogas para o companheiro dentro do presídio. Né? O companheiro pede, ela vai lá tentar a sorte, o azar é certo, né? Porque o sistema prisional está todo, né, monitorado, ela é identificada nessa conduta, é traficante. Então, nós temos uma quantidade de pessoas absurda, presas no tráfico, que são pessoas que efetivamente não trazem nenhum perigo, né, ao ambiente social. Né? Então, quer dizer, um negócio que é considerado pelo FMI uma das 6 maiores economias do mundo, perde só para as drogas lícitas. Aliás, a gente estava falando, né, que é o pessoa hoje que é de classe média alta, não vai mais na comunidade comprar droga, porque ela vai na farmácia, né? Tem um cara, um amigo meu que passou no concurso para delegado, que ele falou que o segredo era Ritalina e Rivotril, né? Ritalina para concentrar, Rivotril para relaxar. Hoje você tem uma quantidade de drogas lícitas, né, que podem simular efeitos, sensações, né, substituindo essas drogas feitas ilícitas. Você está E aí, entendendo? Orlando, tem uma questão importante, você traz essa coisa do exército, porque há um imaginário das camadas médias, sobretudo, estimulado por esse processo todo, de que o traficante é o cara com a corrente de ouro, é o cara que ficou rico. Essa turma da infantaria, do chão de fábrica, ganha um salário mínimo por mês, Orlando. É isso. É exatamente esse ponto. Por isso que eu nomeei, usando a expressão de um criminólogo já falecido, Nils Christ, acionista do nada. Esse criminólogo, ele era europeu. Ele dizia o seguinte, ele é norueguês, que a grande criminalidade hoje, no modelo neoliberal, é a criminalidade de mercado. E esses crimes de mercado, né, contrafação, por exemplo, esses produtos
que fazem réplicas de grifes, né? Uhum. Produtos piratas, drogas, tudo isso são crimes de mercado. E ele diz o seguinte, na repressão penal, quem é alvo da repressão são aqueles que estão na última ponta do negócio, que ele nomeou como acionistas do nada. Ou seja, quando tem uma grande operação para atacar, né, a contrafação, quem vai preso é o camelô. De vez em quando eles prendem um chinês, que eles dizem, esse é o tubarão, né, lá da contrafação, mas é um, né? Agora, recentemente, nós tivemos uma operação da Polícia Federal que identificou fintechs e executivos, né, ligados à lavagem de dinheiro do PCC. Né? Uhum. Quantas pessoas foram presas nessa operação? Nenhuma. Quantas foram mortas? Nenhuma. Só se cumpriu o mandato de busca e apreensão. Quer dizer, quando é para o andar de cima, os mandatos de busca e apreensão são cumpridos sem gerar nenhum efeito. Agora, no andar de baixo, por quê? A violência desses mercados ilícitos, infelizmente, elas ficam no andar de baixo. O andar de cima fica só com a circulação do capital, com um bônus. O ônus fica todo para o andar de baixo. E isso é um fenômeno de injustiça social, que a esquerda tem que olhar, não com medo de dizer, estou protegendo o bandido, que esse é o medo. Não é questão de proteger o bandido, é questão de entender que essa criminalidade de mercado, ela distribui os seus resultados de forma injusta, levando o capital, o dinheiro, a grana, né, para quem está na parte de cima e que fica intocável, e jogando uma violência, né, letal, né, como essa da operação, para quem está no andar de baixo. Isso não é defender traficante, isso é entender o mundo, enxergar a realidade. Né? Coisa que, infelizmente, muitos setores progressistas, eu não vou mais usar a esquerda, em respeito ao Mauro, e que setores progressistas têm, né, se colocado. Né? E aí vem com um discursinho de que não, nós estamos da esquerda, mas nós não podemos defender bandido. Ninguém está defendendo bandido, nós estamos olhando para a realidade. A realidade é essa. Entendeu? A distribuição é desigual. O filósofo Michel Foucault foi assertivo quando ele disse o seguinte: não são só os bens positivos que são distribuídos de forma desigual na sociedade. Escolaridade, patrimônio, honra, esses bens positivos são distribuídos de forma desigual. Mas ele observou que os bens negativos também são distribuídos de forma desigual. Delinquência, delinquente, esse é um bem negativo. Como é que tu imagina, no imaginário da população, delinquente é só o cara que está lá no Complexo do Alemão. Né? O cara que está, né, organizando a entrega das armas, das drogas, né, as fintechs estão lavando dinheiro, nada disso é considerado delinquente, entendeu? Aí, né, é só um criminoso, né, não é um delinquente. Então, nós temos que começar a questionar também como que o sistema penal e a construção desse inimigo interno, principalmente depois do fim da Guerra Fria, né, ela tem sido utilizada para enfrentar, né, o fenômeno do crime como uma estratégia. Isso é importante, Mauro. Isso é uma estratégia, porque a partir do momento que a gente acha que o problema é o crime e o criminoso, nós aceitamos a realidade. Ou seja, hoje está todo mundo imaginando que se não tivesse tráfico, homens armados, domínio territorial no Complexo do Alemão, aquilo era um paraíso. Porra, tá de sacanagem, né? É isso que essa que é a estratégia que eles fazem ao construir o criminoso como inimigo interno. A ideia de que eles é que são o estorvo, né, para o jardim civilizatório do Rio de Janeiro, mas não tem problema nenhum, Complexo da Penha, Complexo do Alemão, Rocinha, Maré, isso aí está tudo certo, isso faz parte, né, do jogo. Então, acho que temos que ser mais sérios no debate sobre segurança pública, nós do campo da esquerda, e eu quero saudar aí o Farol Brasil, né? Jones Manuel, eu tenho visto muitos debates com o Jones, ele tem sido uma representação muito boa nesse debate, né? Não naturalizando e nem caindo nesses discursos rasos, né? da sacralidade do bem e do mal, isso é papo de igreja. Sim. Onde está o bem, onde está o mal? O secretário da Polícia Civil do Rio de Janeiro, porque nós somos o bem. Porra, que é isso, cara? Na luta do bem contra o mal, é sempre o povo que entra com os cadáveres. O Galeano, o Eduardo Galeano, falecido, ele tinha essa frase. Na luta do bem contra o mal, é sempre o povo que entra com os cadáveres. É isso aí. Orlando, você traz essa dimensão, sensacional essa nossa conversa, nossa, muito, muito forte. Já tinha sido, as outras duas já tinham sido. Você traz essa questão
da figura do traficante substituída pela figura do narcoterrorista e, portanto, do ingresso não apenas da dimensão policial, mas do aparelho do Estado como um todo, então, para ir para cima desse chamado inimigo interno criado. Me parece que a gente começa a ficar a um passo de decretação de GLO, né? De colocar o exército na jogada. É lógico, me parece um passo lógico, né, nesse processo. O Mauro, era o que estava faltando. Além da gente levantar, a gente não, né? Além de ver, não fomos nós, além de vermos a extrema-direita se levantar em cima, né, desse discurso de enfrentamento ao inimigo interno, a gente tem agora o exército brasileiro, que também levantado, né? Porque, sinceramente, depois de tudo que aconteceu, né, na tentativa de golpe, na prisão do Bolsonaro, e em tudo que a gente tem observado da participação das Forças Armadas, por mais que haja um esforço, né, do governo progressista em salvar o Exército. Né? Dizer, não sei se você lembra, mas assim que o Braga Neto e o Heleno, né, foram denunciados, o Braga Neto foi preso, já veio logo um discurso oficial, né, dizendo que eles estavam ali com seus CPFs, eram militares na política, já fora do Exército, que o Exército não tinha nenhuma relação com aquilo. Olha que absurdo, hein? Isso foi um grande erro nosso, pelo seguinte, porra, os caras estavam acampados nos espaços do Exército, os quartéis do Exército. Tiveram apoio logístico, né, por comandantes militares na atividade no Exército. Mas, infelizmente, e aí faz parte também, não quero ser purista do jogo político, né, preservar essa imagem do Exército e botar só na conta do CPF dos caras. Né? Claro. Mas nós temos que pensar também tudo que aconteceu nesse país, né, desde o impeachment da Dilma, passando pela eleição do Bolsonaro, passando por tudo que aconteceu na intervenção federal militar no Rio de Janeiro, que tinha relação com a questão nacional, não tinha nenhuma relação com a questão local de segurança pública no Rio de Janeiro. Era a questão ali, a intervenção federal militar no Rio de Janeiro foi um projeto nacional para garantir o grande acordo com a STF, contudo, de que a saída para a crise política era a eleição do Lula, né? Era a eleição no final do ano, com Lula fora da disputa. Esse foi o grande acordo. E depois, por tudo que o Exército fez na participação no governo Bolsonaro e por aí vai. Mas, em suma, só faltava essa agora, o governo progressista chamar o Exército para o Exército chegar aqui agora e ser aplaudido pela população como a polícia está sendo aplaudida. E aí vai ser uma tragédia. Então, eu espero, pelo menos eu vi as declarações do presidente Lula, de que ele não considera, né, botar o Exército nas ruas numa nova GLO. Mas você sabe que tudo isso pode mudar, né? Pode. Pelos cálculos eleitorais. Agora, você tem, então, o que você está trazendo, acho que bem interessante, essa ideia do aparelho de Estado como um todo se movendo, né? Então, a gente fala aí da possibilidade da GLO, mas tem um elemento novo na Operação do Rio, que é a articulação do governo do Rio com o Ministério Público, né? Em parceria e cumplicidade, né? É uma mudança de qualidade, isso não tinha antes, né? Exatamente, você tocou num ponto importante. Quando eu estudei e defendi a tese no doutorado, o Ministério Público tinha participação em dar legitimidade muito depois da operação, ou seja, né, no final da investigação, o delegado de polícia fazia um relatório, o promotor vinha e pedia o arquivamento, né, dando legitimidade àquela ação letal. Hoje, isso está sendo antecipado. O Ministério Público encaminhou um perito para estar junto com o perito da polícia, não para fiscalizar, mas já para dar legitimidade na perícia, né, em relação ao fato. O Ministério Público estava junto, inclusive, na construção da operação. E aí nós temos um modelo jurídico que é terrível. Ou seja, estava o governo do Estado, estava o Ministério Público, só não estava a polícia no planejamento da operação. Terrível, não, os policiais, a polícia estava, mas a polícia estava eu digo os seus representantes maiores. Claro. Quando eu falei que a polícia não participou, eu estava falando, Mauro, dos policiais. Os Claro. policiais
mas a cúpula da polícia com certeza foi ela porque que... ela já não é mais propriamente polícia, né? Ela está integrada nesse comando do no aparelho do governo, Estado, né? exatamente. Mas, quer dizer, há muito tempo que um dos pontos importantes na tese era a defesa de que nós não temos nessa letalidade policial desvio de função. Nós temos realmente uma política de Estado. E uma das coisas que eu defendi, né, na tese, está lá no livro, é que essa política de Estado tem participação de setores que não são somente os setores policiais. A gente chama de letalidade policial, mas tem Ministério Público que participa, magistratura, governo, setores da sociedade aplaudindo. Então, nós estamos diante de uma política de Estado, né? E essa política de Estado é que a gente tem que fazer um enfrentamento para parar essa máquina, porque senão a mudança de um governo de direita para um governo progressista não vai fazer muita diferença no resultado, porque essa política vai continuar enquanto política de Estado. Então, acho que a coisa vai sempre nos levar para um momento que a esquerda vai ter que enfrentar, né? Nós temos que começar a ser mais críticos em relação a essa ordem social que está sendo imposta por esse modelo econômico. Se nós não fizermos, se nós não... E isso foi uma derrota que a gente teve lá atrás. Cara. Vou te falar, Mauro. Nós perdemos quando governos populares eleitos pós-ditadura, Brizola, Miguel Arraes, Alceu Colares, Franco Montoro, no Brasil inteiro nós tivemos governos eleitos democraticamente após a ditadura que tentaram construir políticas de segurança com garantia de direitos humanos, com respeito. Né? O Brizola é acusado até hoje de ter sido o cara que abriu as portas para o tráfico, uma mentira. Né? Porque o que acontece? A gente deu um azar. Quando o Brizola dizia, olha, não podemos fazer operações policiais em horário escolar, ele estava efetivamente defendendo a vida das crianças que morriam, né? Nessas operações, né, bala perdida. Quando ele dizia que não se podia entrar num barraco sem um mandado de busca e apreensão, porque você não pode entrar na minha casa ou na sua, Mauro, sem mandado de busca e apreensão, por que pode entrar na casa do morador da favela? Então, essas limitações, aliás, são com as mudanças devidas, né, a DPF das favelas também não impediu nunca a polícia de subir ao morro. Porque eles também usam esse mesmo argumento. O Brizola proibiu você subir no morro, a DPF proibiu. Mentira! Mentira! O que a DPF, e mesmo na época o governo Brizola fez, era colocar limites e, né, exigir o cumprimento de alguns protocolos, que é o mínimo que se espera quando o Estado quer produzir, né, essa guerra que foi produzida dentro do Complexo Alemão. Tem que ter ambulância. Não tinha. Você sabia que não tinha ambulância no Complexo Alemão? Sabe como é que o delegado foi socorrido? Tem um delegado que está sem uma parte da perna, do joelho para baixo, que ele não sei como que ele não morreu. As imagens, os heróis que socorreram esse delegado são heróis. Esses são heróis. Né? Deveriam ser promovidos por bravura, não porque mataram gente, também é uma distorção. Onde que, quando você planta a guerra, matar não é ato de bravura. Né? Ato de bravura é salvar a vida na guerra. Na guerra, o bravo é o que mata. Porque matar é ato ordinário, porra. Não vai para a guerra para matar e para morrer. Nem morrer na guerra é ato de bravura. Ato de bravura é salvar vidas. E tivemos imagens, vocês podem depois procurar na internet, do resgate do delegado de polícia, que foi uma coisa inacreditável. Policiais fazendo torniquete, botando carregando, fica até emocionante, porque você vê, né, o companheirismo, o cara era grande, o delegado, quase 2 metros de altura, ele botando nas costas, carregando, subindo escada, encontraram uma motinha, levaram, sabe onde que estava o ambulância? O helicóptero? A ambulância não tinha. O helicóptero da Polícia Civil estava do lado de fora. Dali é que o helicóptero levou ele para o Getúlio Vargas, para o hospital. Mas você não tinha uma ambulância para dar um socorro, né, imediato para os feridos, nem para os policiais. Então é isso que eu estou te falando. Isso é uma política para produzir cadáveres, e a novidade é que esses cadáveres agora vão ser produzidos, né, entre esses inimigos internos que são construídos, né, os chamados narcotraficantes, na linguagem deles, e agora entre os policiais também. Nós, do Movimento Policiais Antifascismo, nós estamos muito preocupados, né, em apontar também para o nosso campo político que é necessário
um olhar para esses policiais que estão morrendo. Porque a gente também não pode naturalizar isso. O policial fez concurso, então ele sabe que ele pode morrer. O que é isso? Isso não existe. Ninguém faz concurso para morrer. E não é a função da polícia, né? A polícia não existe para matar e para morrer, né? Isso aí é uma criação da política de extermínio, né? E a gente tem que mudar esse conceito. Eu tenho uma última questão para ti, né? Antológica essa nossa entrevista, e vou só registrar alguns comentários aqui antes, e aí trago essa última questão para você. Estamos aqui com, deixa eu ver aqui, mais 1h30 de conversa. Mas vai longe, né? Se rolar, vamos até 2 da tarde, mas vamos caminhar para o fim. Elizabeth Belísio dizendo: o Castro também tem que ser responsabilizado pelo roubo de verbas da Rio Previdência, quase 8 bilhões de reais. A Maiara Faria pedindo dedo no like. O Bruno falando aqui do tema com Paulo Clias lá atrás, né? Juros altos, menos crescimento, menor o déficit da balança externa, que está muito alto. Recessão sim, inflação não. Inflação alta, eleição de 2026 perdida, lógica perversa, mas são as razões do juro na estratosfera. A Patrícia Rodrigues dizendo: Zacone é a prova de que o policial pode ser um intelectual, não uma máquina de matar, é mesmo. E o Felipe Poletti. Eu tenho uma última questão e depois uma perguntinha de caráter político pessoal. A questão é essa: eu fiquei muito estarrecido 2 dias atrás quando o governador aí de vocês, o Cláudio Castro, disse que já tem mais 10 mandados, né, já tem 10 autorizações judiciais para novas operações, né? E ontem saiu a notícia de que a Rocinha, Cidade de Deus, Complexo de Israel e Amaré estão na lista das favelas com operações policiais programadas pelo governo do estado para novembro e dezembro, ou seja, o massacre vai continuar. 2 perguntas para você, Orlando. Primeira é, bom, as pesquisas mostram um grande apoio à operação nas favelas, né? Muito menor do que a extrema-direita alardeia no país como um todo, muito menor, muito menor. Mas a minha pergunta para você, com a experiência que você tem, qual é o sentimento do morador da Rocinha ao saber que vai ter uma operação como a que teve lá no Alemão e na Penha brevemente lá? Eles ficam aliviados, eles ficam tranquilos, vai dizer, oh, isso aqui finalmente vai pacificar, vai resolver. Qual é o sentimento efetivo nas favelas diante da perspectiva de uma operação como essa que acabou de acontecer? Desespero, tensão. Imagino, a cidade do Rio de Janeiro, de uma forma geral, tem sentido o impacto dessa operação desastrosa. Imagina quem mora na comunidade, né, que é o alvo da operação. Se quem não mora na comunidade, eu passei na zona sul do Rio, na Lagoa Rodrigues de Freitas, no sábado, estava vazio. As pessoas não saíram nas ruas no Rio de Janeiro no final de semana com medo. Então, o medo também é uma estratégia utilizada, né, por esse modelo. Eles querem, porque quanto mais medo, mais a população aplaude esse espetáculo. Por quê? Porque o espetáculo ele é feito como um sinal de que as coisas estão sob controle, de que o Estado pode, né, modificar aquela realidade, enfrentar esses criminosos. Porque o morador da favela é uma coisa muito difícil, né? Ele está entre a cruz e a espada, né? Usando essa terminologia sacra, porque estão ali, né, oprimidos pelo domínio territorial, pagando um gás mais caro, né, com as armas, né, na porta da sua casa, com a violência diária que é imposta por esse domínio territorial. Esses caras não estão lá. Aquele tempo que nós tínhamos, né, da história dos traficantes, que eram, né, pessoas que contribuíam para a comunidade, isso tudo acabou há muito tempo. Hoje, você não sabe nem quem são os caras, porque antigamente, né, quem estava na ocupação territorial eram garotos que tinham sido criados na comunidade. Então havia uma relação, né, comunitária entre esses criminosos, né, e os moradores da comunidade. Hoje essa relação comunitária acabou. Você sabe que a maioria dos mortos eram pessoas que nem do Rio de Janeiro eram criminosos. Pois é. Diz que é a maior percentual da Bahia, né? Gente da Bahia. Bahia e Pará também, do norte, tinha muita gente do norte. Ou seja, esses vínculos comunitários, né, entre, né, o crime,
né, com a história da comunidade, né, que existiu no passado, já não existe mais. Então, o morador está ali, né, vivendo uma situação muito ruim. E a expectativa, né, da tensão também, né, de que vai chegar uma operação, ainda pior, ainda muito mais. Né? Eu fico imaginando o desespero que não é para esse morador. Né? Agora, é lógico, né? Alguma coisa tem que ser estudada para a gente entender o fenômeno, né? Porque esses Uhum. políticos que plantam a guerra, né, e a tragédia nesses espaços, eles ganham votos nesses espaços. Me disseram, não sei, não tenho como afirmar, mas eu ouvi aí, né, na internet que o Cláudio Castro ganhou as eleições dentro do complexo da Maré, da Maré, Ganhou. complexo alemão. Ele foi o candidato junto, né, foi o candidato Mais mais votado. votado no complexo alemão. Quer dizer, então, entender essa lógica, né, isso tudo passa pela questão das igrejas, não há Sim. dúvida. Vamos parar para Uhum. pensar. Qual é o contato? Quem é que tem o contato com a população no sentido da construção do discurso, da narrativa Sim. política? É claro que são as igrejas. Né? Então, nós temos que também enfrentar mais essa questão, né? E por isso que eu falei do plebiscito, entendeu? Hoje eu acho que a única maneira da gente quebrar e disputar uma narrativa com o morador da comunidade, como é que eu vou entrar dentro do complexo alemão para discutir legalização de drogas? Não vai rolar. Uhum. E se eu conseguir, vou ser acusado de envolvimento com os traficantes. Né? Porque só de defender a legalização, eles já dizem que eu sou amigo de traficante, só de eu ser contra a política, né, de produção de cadáveres, né, eles já dizem que eu sou a favor do traficante, entendeu? Então, quer dizer, imagina se eu começar a fazer debate dentro da comunidade sobre legalização de drogas. Primeiro que vai ser difícil, porque realmente, para você entrar Sim. nesse espaço, você tem que ter autorização, não há dúvida, entendeu? Segundo é que, porra, isso não vai resolver o problema, porque eu vou ficar lá por tempo, uma hora. Agora, se você cria, né, um plebiscito onde você possa promover o debate pela Perfeito. televisão, entendeu? Durante 3 meses de debate, aí não vamos ter chance. A gente tem que Legal. começar a trabalhar, eu acho que o caminho é esse, democracia direta, porque, olha só, não podemos mais ficar restritos à institucionalidade, ao que os parlamentares podem fazer pelo povo. Isso aí é uma loucura. Nós temos que começar a chamar a população para ser protagonista, e principalmente os trabalhadores. Né? Pô, temos que chamar, falar com os sindicatos. Né? Nós temos que começar a promover, porque quando você tem um plebiscito, você promove o debate de legalização das drogas no sindicato dos metalúrgicos, por exemplo, dos Uhum. petroleiros, entendeu? E aí nós vamos ampliar o debate. Né? Acho que a grande saída é essa, não vejo outra. Perfeito. Não, essa ideia do plebiscito é sensacional, efetivamente. Não, é isso, é a lógica, né? Joga, aqui, joga pro povão e vamos fazer o debate. Para tudo, para legalização da maconha, para a questão do aborto, para a questão da privatização das terras raras, da estatização das terras raras, para tudo, para tudo. Porque é isso, você jogou, aí abriu espaço para o debate. Para encerrar, então, uma última pergunta de caráter pessoal. Você será novamente candidato em 2026? Não serei não, Mauro. Acho que o Não. jogo, acho que o jogo político partidário está muito confuso, né? Tá difícil, né? E quando você sai candidato, você está ali, né, meio que se apresentando dentro de um campo político, não há dúvida. Né? E eu, sinceramente, hoje eu não vejo, não, para mim, não existe, né, nenhum campo político com o qual que está em disputa, né? Os que estão fora da disputa tem um diálogo, mas dentro dos partidos, hoje eu estou filiado ao PDT, não fui lá tirar a desfiliação, mas eu não vejo também possibilidade de eu participar como candidato, nem do PDT, nem do PSOL, porque tudo vai desaguar na questão nacional. E aí não tem Perfeito. jeito, cara. A gente está muito ferrado, porque na questão nacional a polarização vai se manter cada vez mais. Né? E aí o que acontece? Para garantir a questão nacional, eles querem que você negocie com Deus e o diabo nas disputas locais dos estados. É aquele inferno que você conhece, né? Nós Sim. sabemos. Né? E eu não sei, eu acho que eu não estou preparado para isso, porque a minha disputa sempre foi, eu não quero dizer que eu sou um iluminado, mas eu nunca
tive interesse em ir para a política numa coisa de carreira, até porque entrei tarde. Eu já era delegado há muitos anos. A primeira vez que eu concorri foi em 2018. Né? Eu já tinha até uma idade avançada. Eu vou fazer 62 anos. Acho que eu tenho muito mais a contribuir, né? Porque também te fecha portas, né? Quando você é candidato. Eu lembro que o meu amigo Marcelo Iuca, grande músico, né? Porra, ele aceitou ser candidato a vice do Freixo numa eleição à prefeitura do Rio de Janeiro. Lembra disso? Lembro. Quando acabaram as eleições, todo mundo sumiu e os contratos sumiram juntos, né? Porque quando você se apresenta, né, numa disputa eleitoral, muita gente me pergunta, às vezes, assim, até para dar uma entrevista, para participar de um filme, olha, se é candidato, que tem uma restrição aqui, quem for candidato não pode aparecer. Então, você paga um preço, né? Quando você sai na disputa, que é um preço importante. Eu não estou dizendo que a disputa institucional não é importante, não. Eu espero que nós tenhamos muitos candidatos que nos representem bem pela esquerda, né? Pelo campo da verdadeira esquerda, né? Já temos muitos aí, e eu acho que eu posso apoiar e participar, contribuir na campanha desses candidatos. É isso. Orlando Zacconi, um policial antifascista, policial da esquerda radical, é da nossa turma aqui. Alegria grande a tua presença, Orlando, para falar. Bom, não vai ter tema fácil contigo. Você é surfista, não? Não. Então pronto, eu sou surfista. Certo. Se você fosse surfista, a gente podia fazer uma conversa boa, leve, tranquila sobre o surf, mas como você não é, nós vamos tratar mesmo dos temas espinhosos, difíceis, dolorosos, mas que são fundamentais para a vida do povo brasileiro. Obrigado demais, Orlando. Eu que agradeço. Muito obrigado aí pelo convite, fico à disposição. Obrigado, abração.